Desde o início deste ano estão em vigor novas regras para o comércio eletrônico, as compras pela internet. Quais são as mudanças e riscos? Como o consumidor deve se proteger de produtos falsos e piratas e do crime organizado? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, que é titular do Juizado Especial Civil da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 19 anos e já passou por 4 comarcas: Jacinto, Almenara, Juiz de Fora e Belo Horizonte, onde está há 11 anos exclusivamente nos juizados. Doutora Beatriz, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Obrigada. Nós teremos então os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário UniBH, me ajudarão a entrevistá-la. E o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores ao final do programa. Bom, doutora Beatriz, o nosso tema hoje então são essas mudanças. Que novidades traz a nova lei, a Lei 13.543, que regula as compras pela internet, o comércio eletrônico? A principal inovação dessa lei é a obrigatoriedade de que os preços venham escritos de forma clara e coloca-se a fonte 12, porque geralmente nas compras pela internet o preço às vezes não vem escrito e quando vem o preço ali, ele vem de forma pequena. Quer dizer, a fonte 12 é um tamanho que dá para ser lido, legível, né? Para que o consumidor não se empolgue e compre um produto que às vezes nem sabe o preço. Então, ela está ali fixando o preço de forma clara para que o consumidor não seja enganado ou até não compre no escuro. Ou seja, transparência também no comércio eletrônico. E a situação também quando aparecem 2 preços, às vezes você muda de página, o preço mudou. Como é que é isso? Qual que deve prevalecer? Isso desde da época do Código do Consumidor já é bem claro de que a propaganda enganosa, a propaganda com defeito prevalece o menor preço. Então o consumidor tem que prestar bastante atenção, tirar um print da tela, ele tem que ter aquilo gravado, seja com o celular ou imprimir, para que depois ele possa cobrar aquela oferta. A oferta que for a menor é a que prevalece. Ou seja, um produto sem preço ele não deve ser aceito, porque pode ser aí uma situação de má-fé, né? Pode ser que depois apareça na próxima tela um outro preço e se ele aceitou aquela compra, ele está obrigado naquele preço. Então, ele tem que mandar um e-mail, ele tem que fazer um chat com aquele comerciante e perguntar qual o preço. Aquele preço que o comerciante passou para ele, se for o mais barato, é aquele que vai prevalecer. Agora, essa lei que nós estamos falando aqui hoje, ela é um detalhamento do Código do Consumidor de 90, né, dos anos 90. Ela está atualizada, a regulamentação dela é ampla ou só apenas um ajustezinho aí? Ela foi um ajuste que foi feito ao Código do Consumidor, porque ele já estava em alguns aspectos ultrapassados. Quando o Código foi promulgado em 1990, o comércio eletrônico estava começando a desenvolver. Hoje a grande maioria é feita por site, várias lojas que a gente tenta comprar. Há pouco tempo eu fui ao shopping e cheguei lá, uma loja já estava fechada. Ah, não, ela agora só fará compras e vendas por online. Ela não mais faz compras e vendas por lojas físicas. Então, essa lei veio para se adequar aos novos tempos, onde as compras são feitas por sites eletrônicos. Agora, muitas das regulamentações, muitas das negociações feitas no comércio eletrônico, elas vieram depois dessas regulamentações de 95 do Código de Defesa do Consumidor. É possível, por exemplo, que algumas situações, como aquelas vaquinhas virtuais que são feitas, isso não estejam ainda abordadas, contempladas nessa regulação? Cada dia que passa, a internet é mais rápida, mais inteligente do que as leis. Então, várias coisas vão surgindo, à medida que a lei é feita, surge mais uma invenção do homem. Então, essas regras vão ser, esses comércios vão ser interpretados casa a casa à medida que eles vão surgindo, que vão ser postos à apreciação do judiciário. E parece que há aprovação das pessoas, porque o consumo pela internet cresce acentuadamente. Eu tenho um dado aqui que é de cerca de 50 bilhões de reais no ano passado, quer dizer, cresceu 8%, né? Em relação E nós, mulheres, cada dia consumimos mais pela internet. Porque há um perfil de produto mais comum na internet. Isso.
Seria mais assim, moda, perfumaria? Roupas, bijuterias e maquiagem são os produtos mais consumidos. Agora, a questão dos riscos, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, assim, a gente sabe que é muito tecnológico, é importante, faz parte da vida das pessoas, mas há riscos também, não é? Temos que prestar muita atenção porque às vezes as logos se parecem muito. Os nomes das lojas parecem, os nomes dos produtos. Então é preciso que o consumidor fique atento, porque várias vezes você clica em uma loja e ele te encaminha para outro. Então, para que depois você possa cobrar, você tem que verificar se tem o CNPJ, ou no caso de um vendedor, pessoa física, se tem o CPF, se tem o endereço, se tem um telefone de contato, para que depois possa cobrar. Porque várias vezes tem o número de uma conta para você depositar, sem número de CPF, sem o nome completo do vendedor, a logo daquela marca que está vendendo se parece com as grandes marcas, mas não é. Então, não faça a compra por impulso, preste bastante atenção e colha o máximo de dados possível para que, se der errado, depois no futuro tenha como reclamar. E também aquelas questões das promoções relâmpagos, né? Porque a gente olha uma oferta e tem um preço, uma promoção. Daí a pouco, quando se decide comprar, já mudou. Mas sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor falasse depois o que fazer nesses casos. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as novas regras do comércio eletrônico, as compras pela internet. A nossa entrevistada é a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, que é titular do Juizado Especial Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Beatriz, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, então, dessas promoções relâmpagos. A gente olha até de um jeito, daqui a pouquinho, quando a gente decide comprar, colocar no carrinho de compras, aparece outro preço. O que fazer nesses casos? Nesses casos, você tem que estar atento pela rapidez que essas promoções mudam. Então, o recomendado é tirar o print e estar atento, a tecla F4, né, que está sempre atualizando a tela do seu computador, para que você não seja lesado. Agora, o menor preço vinculado é aquele que obriga o fornecedor. Se ele te oferecer um preço e não colocou até que horas que ia ser aquela oferta, ele está obrigado a manter aquele preço, já que você tem um print dele ali te oferecendo aquele produto ou serviço naquele menor valor. Igualmente deve prevalecer também o preço menor no caso, né? Quando houver essa duplicidade de valores, né? Agora, doutora Beatriz, e a questão de produtos piratas, produtos contrabandeados, como que o internauta, o consumidor eletrônico pode distinguir uma coisa da outra? O legal do ilegal? A gente tem que olhar sempre a procedência do site. Eu costumo dizer, desconfie do preço vil, desconfie daqueles sites que não têm qualificação. Todos os sites, hoje em dia, a gente vê a avaliação, as estrelas, a gente vê a nota dos outros consumidores, a gente vê há quanto tempo ele está no comércio, qual que é a procedência. Então, o consumidor não pode também ser muito afoito. Naquela ânsia de só levar vantagem, ele acaba levando desvantagem. Mas, de qualquer maneira, as compras feitas pela internet, elas ainda têm 7 dias depois que você recebe o produto. Se você verificar que o produto não está dentro daquelas especificações que consta, você pode devolver. Por isso, mais uma vez, é importante que você guarde todas aquelas informações que estavam veiculadas na tela no momento que você comprou. Então, o primeiro procedimento é acompanhar, fiscalizar, de própria iniciativa, se realmente aquela situação ali está legalizada, pelo menos aparecendo está legal. E o próximo passo, quando se sentir lesado, alguma irregularidade, o que fazer? Procura os órgãos de consumidor ou o judiciário direto? Primeiro passo, a gente procura os PROCONs. Eu acho que a gente deve entrar primeiro em contato com o próprio fornecedor, explicar o que aconteceu. Se ele não resolver, podemos entrar em contato com os PROCONs, com os órgãos de defesa do consumidor. E, por fim, se realmente não tiver nenhuma solução, a gente tem o judiciário, que é
o órgão máximo que vai dar uma sentença, que vai resolver o problema ali, dizendo quem é que está com a razão, se é o consumidor ou se é o fornecedor. E são soluções sempre rápidas, né, no juizado, não é isso? Isso. Muito bem, doutora Beatriz, eu vou ampliar o nosso debate e vou convidar os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Por favor, a primeira pergunta. Pode haver preço diferenciado em razão do meio de pagamento? O site pode ofertar descontos no pagamento do boleto? Ana Clara, muito obrigada pela pergunta. E o Código de Defesa do Consumidor proibia essa diferenciação. Ele achava que o pagamento à vista ou com cartão de crédito deveria ter o mesmo preço. Mas a nova lei disse que não. A partir de agora, o governo Temer promulgou no final de 2017 uma lei onde o pagamento à vista ou o pagamento por boleto, a loja pode dar um desconto para quem fizer este pagamento. Os órgãos de proteção ao consumidor discordam porque nem sempre o fornecedor consegue comprovar de que ele realmente não está repassando esses custos para o consumidor, mas o fornecedor diz que não, que ele está tirando os custos da emissão do boleto ou das taxas do cartão de crédito no pagamento à vista. Então, hoje as lojas estão, infelizmente, autorizadas a dar esse desconto, mas nós, dos órgãos de proteção ao consumidor, ainda estamos lutando para que seja comprovado que efetivamente não estão sendo repassados esses custos de forma indireta para o consumidor. O que acontece se houver, por engano, dois preços diferentes no anúncio do site? Alessandra, a gente já falou isso no primeiro bloco. Se o engano for justificável, se for um preço realmente muito diferente, pode ser até que o preço seja desconsiderado e vai ficar aquele preço. Então, a gente analisa caso a caso. Mas, na maioria das vezes, quando é um preço que chega a enganar o consumidor, que realmente é uma boa oferta, o site é obrigado a manter o preço mais barato. Divulgou, ele vai ter que arcar com essa diferença e vender ao consumidor pelo preço mais barato. Os descontos dados pelos sites de compras podem ser surpresa, ou seja, aparecem apenas no momento de fechar o carrinho de compras? Ana Luísa, essa pergunta, eu tive acesso a ela antes, dei uma pesquisada, estudei e realmente eu não achei nada. Você até me deixou numa situação embaraçosa. E pelo que eu entendo, pelo que eu estudei, eu acho que desconto é sempre bem-vindo. Então, eu acho que ao fechar o carrinho pode estar tendo uma promoção relâmpago, pode ser que seja o último, pode ser que já seja à noite. Então, eu acho que uma promoção relâmpago pode ter, sim, esse desconto surpresa. Não pode vir a ter um aumento surpresa, né? E isso seria inadmissível, porque o Código de Defesa do Consumidor está sempre ao lado do mais fraco, do vulnerável. Então, acho que um desconto surpresa é sempre bem-vindo e pode ter, sim, quando você fecha a sua compra. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Eu vou pedir até a nossa produção, doutora Beatriz, para que deixe aqui na tela os nomes, os endereços eletrônicos dos sites de defesa do consumidor para que eles possam ser orientados. Agora, no caso de judicialização de uma situação dessas aí, os sites, os estabelecimentos que vendem online, eles podem ser multados, suspensos. Qual que é a orientação nesse caso? Só falar, por favor, no próximo bloco. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo as novas regras do comércio eletrônico, as compras pela internet. A nossa entrevistada é a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, que é titulada do Juizado Especial Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Beatriz, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da judicialização das compras, quando o consumidor se sentir lesado e o judiciário tiver que intervir. Nesses casos, o que pode acontecer com esses sites eletrônicos, esses estabelecimentos que oferecem esses serviços?
No caso do judiciário, nós esperamos ser acionados, né, através de um processo judicial. Podemos fixar a indenização pelos danos materiais, pelos danos morais, fixar perdas e danos e até, em último caso, pela litigância de má-fé. Quer dizer, pode se suspender, multar ou suspender também esses sites eletrônicos. As multas e as suspensões são fixadas pelos órgãos de proteção ao consumidor, que devem também ser acionados por ele para que possa ver qual é a penalidade cabível. Muito bem. Agora, nós sabemos que o crime organizado, doutora Beatriz, está presente aí no mundo real intensamente e também já invadiu o mundo virtual. Nesses casos, como é que é? O assunto muda do juizado especial para, por exemplo, criminal? Sim, se for verificado que está na esfera criminal, os autos são remetidos ao Ministério Público para que ele possa abrir uma investigação e verificar a existência ou não de crime. E é muito difícil impedir que produtos ilegais sejam comercializados pela internet, né? Sim, isso nós temos os camelôs na esfera física e temos também na internet todo tipo de comércio. Temos até uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Agora, sobre os direitos do consumidor, né, que consome naturalmente, que negocia na internet. Quais são os direitos que ele tem? Só falou de alguns anteriormente. A questão do direito de arrependimento, isso existe também no comércio virtual? Sim, toda compra que é feita fora do estabelecimento comercial, no caso a internet é uma compra feita fora do estabelecimento comercial, quando ele recebe o produto, ele tem o direito de arrependimento, ou seja, ele tem 7 dias após receber o produto ou o serviço para que ele possa se arrepender, se não vier dentro das especificações que ele pediu, se não vier como esperado, se não vier na qualidade que ele comprou, ele pode entrar em contato e devolver o produto e imediatamente o valor de que ele pagou deverá lhe ser devolvido. E isso não tem nenhuma relação, por exemplo, com a situação de defeito de produto, não. Porque como a compra não é presencial, ele corre o risco de estar enganado por alguma situação, né? Sim, o defeito é obrigatório mesmo dentro do estabelecimento. Quando ele chega em casa e abre um produto está defeituoso, tem que trocar. Agora, pela internet ele pode se arrepender, porque as especificações podem estar diferentes, ele pode ter comprado no afã de ver aquela coisa lá, as especificações estarem diferentes, as fotos às vezes enganam muito e quando chega em casa, o produto, quando ele pega no produto, ele vê que realmente não era aquilo que ele queria. Então, ele pode se arrepender da compra e tem o direito à devolução. E não precisa de justificar o arrependimento, não precisa basta de justificativa cancelar nenhuma. a proposta. Isso. Está insatisfeito, né? E acontece de forma diferente no mundo real, né? Nesse caso, as pessoas também não têm o mesmo direito do arrependimento, não. Não existe esse arrependimento de 7 dias para o mundo real. Se você foi à loja, você não tem esse direito, só as vendas pelo catálogo e as vendas feitas fora do estabelecimento. Mas existe ali uma garantia para quem compra dentro e fora da internet também, né? Existe a mesma garantia de 30 dias. 90 dias, não? Sim, para o caso de produtos de bem duráveis ou não duráveis. E a questão do telemarketing, doutora Beatriz, isso é possível bloquear esse tipo de serviço que fica aí ali no nosso e-mail, fica ali nos nossos telefones, no Zap o tempo todo, oferecendo propostas? Sim, a nova lei já regulamentou que é possível a gente bloquear o telemarketing, né? Poucas pessoas sabem disso, mas é uma nova lei que está aí e várias pessoas já estão fazendo uso disso, porque o telemarketing realmente irrita as pessoas, desconcentra no serviço e faz com que a gente perca vários minutos preciosos do nosso dia a dia só atendendo telefonemas ou tentando ver que zap é aquele, e é um zap de telemarketing. E além dessa irritação, existe outra, as cobranças indevidas, né? O que fazer nesses casos? Nesse caso, você tem que entrar em contato com aquele número e pedir para bloquear o seu telefone, bloquear aquela cobrança indevida, bloquear aquela propaganda, realmente guardando aquele seu pedido, guardando aquela sua solicitação para que depois, se continuar aquela cobrança, se continuar aquele telemarketing, você possa depois acionar ou os órgãos de proteção ou o judiciário cobrando os seus direitos, já que não foi aceita a sua solicitação. Uma terceira dificuldade vem quando a cobrança já vai para um cadastro negativado, né? Quer dizer, como limpar o nome nessas situações? Você tem que acionar o judiciário através de uma termação ou de um advogado e levar a sua inscrição no SPC, no Serasa, em algum dos órgãos,
mostrando que ali tem uma inscrição indevida, que você não tem nenhuma relação com aquela loja, com aquele serviço ali, e pedir para que ele mostre, né, qual a compra você feita, qual o produto que você deve, para que eles retirem o seu nome e, em alguns casos, até lhe paguem uma indenização. Um dano moral, no caso, né? Isso. Agora, se o consumidor reconhecer a dívida e pagar essa dívida, há um prazo também para que o nome dele saia desse cadastro, né? Sim, paga a dívida, tem 5 dias, que é um prazo que a gente entende razoável, para que o seu nome seja retirado desses cadastros. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouco. Eu gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, a indicação. Eu gostaria de indicar aqui o livro da doutora Karina Tanuri e a doutora Lívia. Elas escreveram um livro dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, um livro maravilhoso, foi um trabalho a 4 mãos, muito bem feito e que nos ajuda muito no trabalho do dia a dia para quem está nos Juizados da Fazenda, que é um juizado que tem crescido muito e eu acho que vai ser um grande sucesso os juizados, assim como a nova lei da internet. Uma boa indicação, até adiantando que a doutora Karina nos deu a entrevista e fez também esse lançamento aqui no Pensamento Jurídico. Doutora Beatriz, mudando um pouquinho para a questão do consumidor e nas relações com os bancos, o consumidor, o contribuinte, o correntista, ele é obrigado a contratar um pacote de serviços do banco? Não, o consumidor não é obrigado a contratar o pacote, tem aquela cesta básica, né, que o banco é obrigado a dar, algumas folhas de cheque, ele tem que dar o cartão de débito, ele tem que dar um mínimo para o consumidor, principalmente aquele consumidor que é obrigado a receber pelaquele banco, para que ele possa mexer com o seu dinheiro, para que ele possa retirar o seu dinheiro e não ficar refém do banco que coloca uma tarifa exorbitante para que ele possa retirar o seu salário que cai todo mês naquela conta. Ok. Muito obrigado. Eu entrevistei aqui a doutora Beatriz Junqueira Guimarães, que é titular do Juizado Especial Civil da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre as novidades, as novas regras do comércio eletrônico, as compras pela internet. Doutora Beatriz, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Igualmente. Bom, nós agradecemos também. E se você quiser participar, escreva para o pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.